Olá. Uma comissão especial da Câmara vai analisar proposta que regulamenta ações do Estado para reprimir atos considerados terroristas. O projeto, que havia sido apresentado originalmente em 2016 pelo então deputado Jair Bolsonaro, é visto por representantes de movimentos sociais como um risco para a democracia. Nessa edição do Câmara Debate, eu recebo o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, que assina agora esse projeto, e Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Vitor Hugo, começo pelo senhor. Eu queria que o senhor explicasse, em linhas gerais, esse projeto e como sabemos que o senhor discorda dessa avaliação que eu falei na abertura, de que os movimentos sociais têm, essa avaliação que eles têm de que pode ser uma ameaça à democracia, explicasse por que, na sua visão, isso não procede. Então, obrigado, Maristela. Saudar também o deputado Paulo Teixeira. Bom, dizer que a nossa intenção com esse projeto de lei é importante, antes de negar o que ele não é dizer o que ele é. Esse projeto de lei ele visa proteger vidas humanas, visa garantir a capacidade do Estado brasileiro de tomar decisões e visa também preservar o patrimônio público e privado diante de ações terroristas, de atos que são já tipificados como terrorismo. Existe uma lei que foi aprovada, inclusive, durante um governo petista, que é a Lei 13.260, de 2016, que criou o tipo penal do terrorismo, mas também existem atos que, embora não sejam caracterizados como tipo penal do terrorismo, podem eventualmente causar, então, danos à vida pública, à vida humana, né, danos ao patrimônio público e privado, e também pode afetar a capacidade do Estado de tomar decisões. Na nossa visão, não há nada no projeto de lei que afete os movimentos sociais, que afete a capacidade das pessoas de se manifestarem a favor ou contra as políticas públicas do Brasil. Isso é natural da própria democracia, mas é claro que nós entendemos que as visões entre os campos políticos são divergentes e há uma disposição muito clara da minha parte como autor e da parte do deputado Sanderson como relator para ouvir os deputados de esquerda, a oposição, para que nós possamos chegar naquilo que for possível, reduzir as expectativas em torno do texto, e daquilo que não for possível, nós irmos à votação através dos destaques e ganha aquele que tem a maior quantidade de votos. É exatamente assim a natureza do parlamento, não é, deputado? Deputado Paulo Teixeira, a proposta visa também prevenir e reprimir a execução de ato que, embora não tipificado como crime de terrorismo, possa ser perigoso para a vida humana ou potencialmente destrutivo em relação a uma infraestrutura crítica, serviço público essencial, tem intenção de intimidar ou coagir a população ou ainda de afetar a definição de políticas públicas, por meio de intimidação, coerção, etc. Minha pergunta para o senhor isso não pode ser muito amplo? Não abre espaço para muitas interpretações, seja por parte das autoridades policiais ou mesmo do judiciário? Quero cumprimentar a Maristela, quero cumprimentar o deputado Vitor Hugo e todos os telespectadores da TV Câmara. Inicialmente, você faz uma lei para atender uma demanda, para combater um problema. Nós não temos no Brasil nenhum evento terrorista. Nenhum evento terrorista. Talvez tenhamos um, e esse eu vou discutir. Mas essa lei é uma lei sem propósito, porque o Brasil não é um lugar de organização de grupos terroristas. Bom, mas se é para proteger a vida, eu podia dizer, então, ela deveria ser usada contra o seu autor original, que é o presidente da República. Talvez com práticas que ameacem a vida das pessoas. Já 520 mil pessoas perderam a vida a partir da ação do presidente da República. Mas não é essa a lei a mais adequada. A lei mais adequada para tratar o presidente da República é a lei do impeachment, que é de 1950. Assim, não tem sentido uma lei antiterrorista num país que não tem práticas terroristas. Mas para que ela vai ser usada? Da mesma maneira que o governo estava usando a Lei de Segurança Nacional, para combater seus adversários. E nós conseguimos revogá-la aqui na Câmara, ela deve ser votada agora no Senado, mas
eles querem usar essa lei contra os seus adversários. Por exemplo, hoje tem várias nações indígenas no Brasil protestando nas estradas, com faixas, parando o trânsito e protestando contra o projeto de lei 490, que impede a demarcação de terras indígenas, permite mineração em terras indígenas, acaba com o que a gente conhece de proteção. As nações indígenas estão sofrendo invasões como os Yanomamis, os Mandurucus, que esse governo está permitindo mineração. Eles estão lá protestando na estrada. Isso vai ser considerado, pode ser considerado como uma ação terrorista, porque, pelas definições aqui, pode ser entendido como causando prejuízo econômico à sociedade, a paralisação do trânsito. Esse projeto de lei, na minha opinião, ele deve ter uma destinação, o arquivo, tal a imprecisão. E se tem um grupo terrorista, é esse, como disse eu, do presidente da República, Deputado. Que, na minha opinião, a lei de impeachment resolve. Deputado Vitor Hugo, o deputado Paulo Teixeira tocou exatamente no ponto que eu queria perguntar ao senhor. Há pouco mais de um mês, a Câmara aprovou o projeto de lei 6764 de 2002, que revoga a Lei de Segurança e acrescenta ao Código Penal vários crimes contra o Estado Democrático de Direito. O que tem nesse projeto que o senhor subscreve agora e que não está contemplado, por exemplo, nesse projeto que foi aprovado na Câmara e que está agora no Senado Federal? Bom, eu não posso deixar de rebater as críticas que foram feitas aqui ao presidente da República. Primeiro, dizer que nós já vacinamos, durante essa pandemia, já aplicamos mais de 101 milhões de doses de vacina, já distribuímos mais de 128 milhões de doses de vacina. O governo Bolsonaro conseguiu criar só nesse semestre mais de 1 milhão de empregos. A perspectiva de crescimento da nossa economia está, no ano de pandemia, seguido de um ano anterior de pandemia, já está em algumas projeções em 6%. Nós temos no primeiro semestre desse ano quase 20 bilhões de reais de superávit. Tudo isso fruto de um esforço do governo sério e responsável, muito diferente dos governos petistas anteriores, onde nós tivemos uma presidente que foi empichada justamente pela sua incompetência de guiar o país. Imagina se nós tivéssemos um governo petista agora, nesse momento, fazendo aquilo que fizeram, inflando o Estado, inflando as contas públicas. A gente não conseguiria, certamente, estar salvando tantas vidas quanto nós já salvamos com o nosso governo. Esse super pedido de impeachment patético que foi apresentado ontem pela oposição simplesmente não vai dar em nada, assim como a CPI, que tem esse trio fantástico aí do presidente Omar Aziz, que não tem a mínima condição moral de conduzir. Os trabalhos foram ontem desmoralizados por um deputado estadual do seu estado. Renan Calheiros, que a gente conhece, o Brasil inteiro conhece quem é. E o outro senador, que também, lá do Amapá, que também não tem a mínima condição moral de conduzir um processo de investigação. Então, isso é para dizer que, na verdade, embora essa lei não queira proibir qualquer manifestação contrária ao governo, qualquer manifestação, isso faz parte da democracia. A gente vê, ou o deputado Paulo Teixeira não leu o projeto, que é a minha intenção, que a primeira pergunta foi me dedicar a responder sobre o texto que está sendo debatido. Mas ele quis levar para o lado do campo político, eu tenho resposta para dar também. Se a gente quiser ficar, desvirtuar o programa e trazer para o campo político, a gente pode fazer. Eu só queria dizer que existem sim no Brasil ameaças terroristas. Eu tenho aqui, eu posso passar, deputado Paulo Teixeira, para Vossa Excelência também aqui, e posso disponibilizar para os telespectadores, uma série de ameaças que foram, desde 2000 até agora, ônibus que foi atacado, por exemplo, na ponte de Niterói, que poderia ter sido um grande desastre, ameaças de ataques terroristas durante as Olimpíadas, durante a Copa do Mundo, ataques à bomba que foram impedidos em escolas. É contra isso que eu estou falando, estou fazendo um debate sério. Não estou querendo levar para a questão política e ideológica. Eu imagino que dentro da esquerda tenham pessoas responsáveis que queiram proteger vidas humanas, porque se quiserem, esse projeto é capaz de fazer isso, sem impedir o debate democrático que tem que haver, a discordância que é normal. Inclusive, eu já me coloquei na primeira resposta e já conversei até com alguns membros da comissão, da oposição, para que tragam essas preocupações. Se há preocupações em relação a manifestações democráticas, que sejam trazidas. Eu fui líder do governo durante muito tempo, 1 ano e 7 meses, e mantinha, assim, conversas com todos os campos políticos para
angariar mais votos para as pautas boas para o nosso país. E estou disposto a fazer isso novamente nesse projeto, que é importantíssimo para nós. Veja ele disse que eu não li, eu vou citar aqui o parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei. O que diz o parágrafo 2º do artigo 1º? Letra B. Aparente ter a intenção. Olha o tipo penal que eles querem passar para o Brasil. Essa lei será aplicada também para prevenir e reprimir a execução de ato que, embora não tipificado como crime de terrorismo, olha como se fala, aparente ter a intenção de intimidar ou coagir a população civil ou de afetar a definição de políticas públicas por meio de intimidação, coerção, destruição em massa, assassinato, sequestro e qualquer outra forma de violência. Então, é aparente ter a intenção de intimidar. Um tipo penal desse aqui, qualquer um pode querer enquadrar movimento social, evidentemente que não que queira afetar a definição de políticas públicas. Por exemplo, o movimento indígena que seja contra o 490 e faça a interrupção de estrada, esse projeto de lei, que é criminoso, o movimento será considerado terrorista. Outro aspecto que eu quero falar para o deputado Vitor Hugo, se a presidenta Dilma Rousseff estivesse na presidência, todos os brasileiros já estariam vacinados e não teriam um pedido de $1 por vacina. Mas esse projeto de lei aqui, ele é um projeto que não pode passar, porque ele tem tipos penais abertos para tratar um fenômeno inexistente, e ele vai ser aplicado contra movimentos sociais que se opõem às políticas públicas destrutivas do emprego, dos direitos trabalhistas, previdenciários, dos indígenas e mais outros grupos sociais. Como eu ainda quero tratar de mais um tema, mais uma parte do projeto, antes de terminar o programa, deputado Vitor Hugo, o que o senhor diz em relação a esse ponto que foi apresentado pelo deputado Paulo Teixeira, quando ele lê que diz aparente ter a intenção? O senhor acha que isso não abre um espaço muito amplo de interpretação? Bom, primeiro dizer que, novamente, eu tenho a impressão clara de que o deputado não leu ou então não tem conhecimento jurídico para avaliar esse projeto. Porque o único tipo penal que é criado nesse projeto está no artigo 24, que não trata de movimentos sociais, é que reforça, na verdade, a cadeia de comando contra terrorista. Esse parágrafo 2º do artigo 1º não é um tipo penal. Um tipo penal precisa ter um preceito primário, que é a proibição da conduta, e um preceito secundário, que é a pena. E aqui não tem isso. Aqui está dizendo o seguinte, essa lei ela serve, de novo, para proteger vidas. E se um ato não for tipificado na nossa legislação como terrorismo, mas esse ato ameaçar vidas, e ele fez uma leitura enviesada da linha B, porque ele não leu a linha B em consonância com a linha A, e que as duas têm que ser interpretadas de maneira conjunta, porque existe uma conjunção E entre elas. Então, essa lei só vai ser aplicada, e não o tipo penal está sendo criado, mas os instrumentos que essa lei prevê, que estamos falando aqui de controle de fluxos financeiros, estamos falando aqui de emprego da inteligência, estamos falando de várias ferramentas que podem ser aplicadas para prevenir o atentado à vida humana. Ele pode ser empregado, essas ferramentas, se, letra A, for perigoso à vida humana ou potencialmente destrutivo, e aparente ter. Essa conjunção, ela inclusive, ela é fruto, essa definição aqui, de uma tradução quase que literal da definição de terrorismo que é aplicada nos Estados Unidos. Então, isso aqui não foi inventado. Isso não é um tipo penal. O tipo penal é o tipo penal lá do artigo 24. E eu faço um apelo, né, para que a gente se dedique a estudar mais o governo Dilma, que certamente foi empichado porque foi incompetente, porque investia dinheiro brasileiro em obras faraônicas no exterior para fomentar ditaduras socialistas, ao invés de estar construindo hospitais aqui. Inclusive, o próprio presidente Lula, ex-presidente Lula, falou isso, que ele preferia construir estádios a construir hospitais. E nós temos perdido vidas aqui porque o PT não conseguiu fazer uma estrutura boa de saúde. Vitor Hugo, eu queria só ouvir em relação a mais um ponto, antes de passar para o deputado Paulo Teixeira, para a gente encerrar o nosso debate. A proposta que o senhor apresentou cria uma série de órgãos ou colegiados responsáveis pela implementação da Política Nacional contra terrorista.
Maristela, deixa eu só responder o Vitor Hugo, que estava no meu momento. Olha o que é o artigo 2º do projeto. As ações contra terroristas empreendidas de forma permanente pelo Estado brasileiro são aquelas voltadas a prevenir e a reprimir a execução de atos terroristas no território nacional, bem aquelas destinadas ao enfrentamento de grupos que atuem contra princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Isso aqui é um cheque em branco para a repressão aos movimentos sociais. Isso aqui só tem em governos ditatoriais, só tem em governos que sejam governos autoritários. Vejam, Estados Unidos, se tem uma lei nos Estados Unidos, porque eles têm fenômenos terroristas lá. Querer dizer que uma pessoa que teve um surto psiquiátrico dentro de um ônibus é terrorista, aí não sei, deputado, quem que não entende de direito, não é? Mas esse aqui não pode existir. Isso aqui nenhuma ditadura teria a coragem de propor uma coisa tão autoritária como uma lei dessa natureza. Isso aqui é para perseguir movimentos sociais que vão crescer no Brasil, estão crescendo contra a corrupção e contra o genocídio que está acontecendo no Brasil com 520 mil mortos. Bom, eu infelizmente não tenho tempo de tratar ainda do último ponto que eu queria tratar, mas esse tema com certeza continua em debate na Câmara, a gente vai ter oportunidade de voltar a falar isso. Eu agradeço aos deputados Vitor Hugo, do PSL de Goiás, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, pela presença no Câmara Debate. E digo a você o seguinte, deu para perceber aqui no nosso debate, em outros que já aconteceram sobre esse tema na TV Câmara, que essa é uma proposta bastante polêmica. Então, se você tem interesse em acompanhar o andamento dessa proposta, você pode ir na página da Câmara dos Deputados, no alto da página, marcar atividade legislativa, propostas legislativas, PL de projeto de lei 1595, ano 2019, cadastrar o seu e-mail e você passa a ser notificada de toda a tramitação dessa proposta na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá!